CBN Rio entrevista os candidatos à Prefeitura do Rio, também com transmissão ao vivo pelo Facebook da CBN. Cada candidato tem 1 hora para expor suas ideias. Ontem, o candidato do PRB, Marcelo Crivella, não compareceu à entrevista previamente agendada. Hoje é o dia do candidato do PSOL, Marcelo Freixo. Aqui comigo no estúdio, além da Bianca Santos, está também o repórter Lucas Soares. E a gente começa então a entrevista agora com o candidato Marcelo Freixo. Bom dia, candidato. Bom dia, Carolina. Bom dia, Lucas. Bom dia, Bianca. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Só lembrando que Marcelo Freixo foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2006, reeleito em 2010 e 2014, foi o deputado estadual mais votado do Brasil nas eleições de 2014, foi presidente da CPI das milícias na Assembleia Legislativa e já foi candidato à Prefeitura do Rio em 2012. Candidato, você já esteve aqui no primeiro turno, a gente fez uma entrevista bastante propositiva, falamos de vários pontos do seu programa de governo, mas no segundo turno a eleição ganhou um outro contorno muito mais bélico, com vários temas polêmicos. Então vou começar com um deles. Durante a campanha, o senhor tem afirmado várias vezes que é contra qualquer tipo de violência, né? Seja de movimentos populares ou de representantes do Estado. Em 2013, tem uma declaração sua, que vem sendo inclusive utilizada na propaganda eleitoral, à época daquelas grandes manifestações. O senhor disse que era incapaz de julgar o método de manifestações utilizado pelos Black Blocs e que todo movimento que representasse a busca por uma sociedade mais justa era válido. Por que naquela ocasião o senhor não condenou a violência de uma forma mais enfática? Olha, Carolina, na verdade eu condenei qualquer forma de violência, tanto do Estado, tanto da ação da Polícia Militar, que naqueles episódios ela não foi preparada e ela foi, enfim, vitimada e também agiu com muita violência desproporcional a movimentos de professores, de servidores. Isso aconteceu, como qualquer movimento de reação, movimento contestatório. Aquela entrevista específica que foi editada pelo meu adversário, eu não estava falando sobre invasão da Assembleia Legislativa, sobre quebra-quebra do Parlamento, não era isso, né? A pergunta, não feita por quem filmou, mas feita por uma outra pessoa, dizia respeito à participação de Black Blocs em outras passeatas de professores, porque isso começou a acontecer, eram passeatas de servidores, principalmente professores, depois daqueles movimentos de 2013, mais para o final do ano, e tinha a participação desses grupos. Nunca foram grupos vinculados ao PSOL, nunca foram grupos vinculados a qualquer partido, e eu nunca tive método violento, né? Inclusive na Assembleia Legislativa, no Parlamento, cansei de fazer declarações contrárias à violência, inclusive contra jornalistas, que muitas vezes eram confundidos com os editoriais dos seus veículos de comunicação e eram expulsos de passeata. Fiz um pronunciamento sobre isso na Assembleia Legislativa, enfim, contrário a essa violência. Não acho que a violência seja método, não acho que a violência, por algumas razões. Primeiro, porque eu não concordo com a violência. Segundo, que a violência não nos traz conquistas. Se a gente vai para a rua para lutar por uma sociedade melhor, eu acho que é importante que possa haver passeata, é importante que possa haver a luta por direitos, desde que não se utilize de violência e desde que o Estado também não se utilize de violência para enfrentar. A violência não é um bom método. Se tinha que ter mais ênfase, se não tinha, era um contexto, mas definitivamente não concordo com qualquer ação violenta, porque isso não nos faz conquistar nada. Agora, candidato, o senhor diz, né, que era perguntado especificamente sobre uma manifestação que envolvia professores, né, e diz que esse vídeo foi editado, mas a pergunta, quando essa inserção vai ao ar, a pergunta do interlocutor é bem específica sobre Black Blocs. Ele diz, fala um pouquinho sobre Black Blocs, o que você acha, a sua opinião pessoal. Afinal, o que foi editado nesse vídeo? Porque, na verdade, não era sobre uma ação violenta específica de quebra-quebra. O que eles estavam me perguntando, não o menino que filmou, que era de um coletivo de mídia independente, o El Mariachi, era um outro menino, que ele me pergunta se eles deveriam ou não participar de atos de outros movimentos. Sou eu que tenho que definir quem vai participar dos atos, né? Agora, a ação violenta em si, eu não concordo. Agora, que ato vai aceitar que eles participem ou não sou eu que vou determinar em quem vai participar de que ato. Não sou dono de nenhum ato. Agora, eu não concordo com nenhum ato violento, não concordei nunca com... Enfim, não é o meu... Eu tenho cargo, né? Eu sou um deputado, eu acredito na institucionalidade, no veículo representativo, e não a forma de violência, porque não nos traz nenhuma conquista, nunca nos trouxe. Candidato, na época, em 2013, o secretário-geral do PSOL, Edilson Silva, publicou um artigo sobre a questão dos Black Blocs, dizendo frases como: para quem pretende mudar o mundo de verdade, não deve parecer utópico ou ingênuo demais querer ver os movimentos e partidos da esquerda coerentes como o PSOL dialogando com a tática Black Bloc. Outra frase: não nos parece que o conceito da tática Black Bloc seja algo retrógrado ou mesmo indesejável em essência e propósitos originais, é algo progressivo, politicamente moderno. O senhor fica desconfortável com esse tipo de declaração vinda de um dirigente, no secretário-geral do PSOL à época? Não, sim, eu acho que enfim, não sei que época ele escreveu isso, aliás, nem sabia. 2013. Mas, enfim, eu discordo. Na verdade, essa tática Black Bloc, ela existe no mundo inteiro, né? E ela chega no Brasil em 2013.
E, enfim, é um movimento que não é um movimento partidário, não é institucional, não é algo que trabalha no veículo que eu trabalho. Eu disputo a eleição e é isso, a gente está disputando uma eleição no Rio de Janeiro. A gente quer ganhar uma cidade, a gente tem um projeto de cidade. Eu fui o deputado mais votado do Brasil. Eu acredito num veículo de luta, de contestação, enfim, de organização política e institucional. Eu acredito na mudança, preciso mudar a cidade. Não acho que a violência seja um instrumento para mudar a cidade, não nos traz conquista. Deputado, a manifestação, enfim, os protestos são legítimos, né? Faz parte da democracia. Na hipótese de uma manifestação contrária ao governo do senhor, como que o senhor vai lidar, por exemplo, com uma depredação do patrimônio público? Olha, não tem discussão sobre isso. Primeiro, eu quero fazer um governo que eu vou, não tenha dúvida, dialogar com todos os servidores, valorizar os servidores, trabalhar no atendimento aos planos de cargos e salários que são válidos. Eu quero uma cidade que seja democrática, eu quero uma cidade que possa ser menos desigual, menos injusta, mais honesta, que a gente possa ouvir os moradores. Ou seja, ter um governo que tente eliminar ao máximo a possibilidade ou a necessidade desse protesto. Agora, mas pode acontecer, né? Se houver depredação de patrimônio, como é que vai ser? Pode acontecer a luta, pode acontecer passeata, pode acontecer a luta legal e pode acontecer algo que não está previsto na lei. Aí não tem o que discutir, não cabe ao prefeito dizer se uma lei pode ou não ser descumprida. Lei não pode ser descumprida por ninguém. Isso é muito simples. Eu vou respeitar os movimentos, a greve, por exemplo. Greve é um direito, a greve é legítima. Eu vou fazer de tudo para que não precise entrar em greve, atendendo e respeitando o servidor. Mas se tiver greve, eu vou respeitar dentro da lei. Se alguém fizer uma forma de manifestação que não cumpra a lei, não pode não cumprir a lei. Isso é simples. Candidato, opositores costumam pregar que o senhor conta com uma segurança armada que excede o razoável e que esses profissionais poderiam estar a serviço da população fluminense. Queria saber do senhor quantos seguranças policiais militares cuidam da sua segurança atualmente e se 8 anos depois da CPI ainda há necessidade desse aparato. Olha, Bianca, obrigado pela pergunta. Primeiro que não pense que é confortável, bom andar com segurança armada, né? Isso não é um privilégio, isso é uma necessidade e que, sem dúvida alguma, tira muito mais de mim do que me oferece. Não pense que é bom para mim ou para minha família ter que andar com gente armada atrás de mim porque eu sou ameaçado de morte. E eu não sou ameaçado de morte por um problema pessoal particular. Eu sou ameaçado de morte porque eu enfrentei as milícias do Rio de Janeiro, né? Porque eu presidi uma CPI que investigou o crime organizado mais poderoso da cidade, que gerou a prisão de vários líderes de milícia, entre eles deputados, vereadores, os chefes de milícia, todos foram presos depois da CPI. Foram mais de 200 prisões depois da CPI. Não foi qualquer coisa. Eu nunca tinha tido essa necessidade. Não pense que é bom você não poder ter liberdade para ir onde você quiser na cidade, ter liberdade para passear com a sua família, porque você tem que andar com um monte de gente armada atrás de você. E a segurança é oficial, a segurança é pública, a segurança é requisitada, não há nada particular, né? Então eu ando com um número de seguranças que não é nada desproporcional, até porque eles têm que fazer revezamento, então eles me acompanham e são, na verdade, 3 grupos de 4 seguranças, então não é nada desproporcional. Eu nem deveria estar falando isso, porque na verdade ao falar isso eu fragilizo e dou uma informação que não deveria dar, mas eu não quero fugir de nenhuma resposta na entrevista, como eu não fujo de entrevista, ao contrário do Crivella, né? Mas eu evidentemente estou aqui para prestar todas as informações. Não é uma informação boa para prestar, porque de alguma maneira fragiliza a minha segurança ao dar essa informação. Nesse momento da campanha eu até reforcei por uma questão concreta, enfim, teve gravação em Facebook, em vídeo, da filha de 2 milicianos presos na época da CPI, ameaçando, dizendo que duvidava que eu fosse na Zona Oeste. Isso foi ventilado por todas as redes sociais. E existem ameaças ainda até hoje. A avaliação se eu devo ou não continuar com segurança é feita por pessoas da própria Secretaria de Segurança, né? Então eu conversei recentemente com a DRACO, com a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, isso tem pouco tempo, e a avaliação é que eu não posso, lamentavelmente não posso andar sem segurança ainda, né? Ainda mais num período como esse, onde a gente falou de novo das milícias, onde a gente se expôs muito, onde a gente foi na Zona Oeste. Eu gostaria muito de não precisar andar com segurança. Não tenha dúvida que não é um privilégio, é muito ruim, mas é necessidade fruto de um trabalho que eu fiz, que é um trabalho reconhecido e sério na área de segurança pública. Ainda sobre esse assunto, em 2011 o senhor foi acusado de uso eleitoral de uma viagem para a Europa após informar que estava deixando o país justamente por causa de ameaças. E aí logo após o anúncio, a Anistia Internacional divulgou uma nota informando que o senhor deixaria o país para participar de palestras. O senhor mentiu naquela ocasião e se ameaçado novamente, o senhor deixaria o país?
Só para fazer uma correção, Bianca, a Anistia Internacional nunca divulgou essa nota dizendo que eu estava saindo por palestra, pelo contrário. A Anistia Internacional divulgou uma nota dizendo que eu não estava saindo para palestra, pelo contrário. Quem divulgou essa nota, inclusive, foi o coordenador da Anistia na época, o nome dele é Tim Carroll. Eu tive com ele na semana passada, por coincidência, e ele deu uma entrevista ao vivo. Ele deu uma entrevista ao vivo na Band News, inclusive, desculpa estar citando, mas enfim, só para dar a fonte correta. Claro. Ele deu uma entrevista para a Band News na época, ao vivo para o Boechat, e onde ele, ao vivo, esclareceu que eu não estava saindo. Na verdade, só para deixar claro, Bianca, o momento em que eu tive que sair do Brasil, foi logo após a morte, o assassinato da juíza Patrícia Scioli, que a gente lembra bem, né? A Patrícia Scioli foi morta por pessoas que eram vinculadas também à milícia. Naquele momento havia, sim, uma intenção de outras mortes, ou seja, a milícia é violenta, a milícia é máfia, é crime organizado, e logo depois da morte da Patrícia Scioli, que foi no meio do ano, no mês seguinte da morte da Patrícia, eu recebi 7 ameaças de morte em um mês. Eu tenho todas elas documentadas, né? 7 ameaças em um mês. Um mês depois da morte da Patrícia Scioli. Estava evidente que o que aconteceu com a Patrícia Scioli poderia acontecer comigo, né? E por orientação de pessoas da própria área de Secretaria de Segurança e da própria Anistia Internacional, me convidaram para sair. Eu não queria sair, né? Mas ali eu acabei sendo convencido, até porque eu saí por um período muito curto apenas para dar tempo deles conseguirem reforçar a minha segurança e investigar de onde vinham aquelas ameaças em número desproporcional. Ameaça eu sempre recebi, mas nunca naquele volume logo depois da morte da Patrícia Scioli. Então havia uma razão concreta para que eu saísse por um tempo e voltasse depois até que se identificasse de onde partiam aquelas ameaças. A Secretaria de Segurança no Serviço de Inteligência fez isso e eu pude voltar. Em nenhum momento houve qualquer palestra, até porque foi emergencial. Em outros momentos da minha vida, eu já sim fui convidado pela Anistia para apresentar o relatório da CPI, isso 2 anos antes, né, para apresentar outros projetos de pesquisa na área de segurança que eu sempre fiz. Naquele momento, não. E o que o Tim Carroll, o coordenador da Anistia na época, esclareceu foi que havia uma confusão de informação. Em outros momentos eu havia saído para palestra. Nesse, não. Nesse eu saí exatamente para me preservar por um tempo até que as investigações sobre a origem acontecessem. Teve uma matéria no Jornal Globo na época que deu essa informação e que foi desmentida pela Anistia Internacional. Ele deu uma entrevista à Globo News, na verdade, em Londres, e aí nessa entrevista ele afirmava que as palestras estavam programadas. Não, o Tim Carroll não. Ele deu uma entrevista na Band News dizendo que não havia e que, na verdade, não eram palestras. O que ele pretendia eram encontros com embaixadas para falar sobre a situação da ameaça. Isso é completamente diferente de palestras. Não eram palestras, eram reuniões com embaixadas para falar sobre a ameaça, a razão da minha saída. E que acabou nem acontecendo, porque não deu tempo, porque era uma viagem emergencial. Depois a gente disponibiliza o link também da Globo News com essa entrevista. Mas seria bom também o da Band News sobre essa informação correta. Candidato, seu adversário tem dito que o senhor defende bandidos, que combateu as milícias justamente por causa disso, utiliza na campanha inclusive uma foto do senhor ao lado de criminosos na ONG Afroreg. Diz também que a sua vice, Luciana Boatê, que é advogada, já defendeu o traficante Reinaldo Pinto de Medeiros Uê. Como é que o senhor responde a essas acusações? O senhor tem ligação com o tráfico? Olha, Carolina, dá até vontade de rir nessa pergunta, porque, primeiro, eu quero ser muito contundente nisso. É uma violência absurda. O Crivella além de covarde, além de não vir a nenhum debate, fugir das entrevistas como fugiu na CBN, ele é mentiroso, né? É um cara que não está preparado para governar o Rio de Janeiro, porque foge dos debates, foge da sua responsabilidade com a democracia e faz sua campanha promovendo ódio, mentira e calúnia. Por isso, inclusive, está sendo processado pela família do Santiago, está sendo processado pela família, o Santiago é o cinegrafista da Band, que ele usou imagens absurdas, a família está processando o Crivella por isso, a família do delegado, que ele diz que não foi preso e foi preso, está processando o Crivella por isso. O resultado mostra quem é o Crivella. Por trás daquela fala mansa, tem alguém que promove ódio e mentira o tempo todo. Essa informação é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Eu fui sim convidado, Carolina, pela organização Afroreg, aí num evento, na sede da Afroreg, e era um evento importante. Eu quero dizer que se eu for convidado, eu vou de novo, porque dizia o seguinte: eram ex-traficantes que estavam tendo pela primeira vez na vida deles a oportunidade de fazer um trabalho com carteira assinada. Aí essa foto, que é uma foto que ele corta, inclusive o coordenador da ONG, né, Afroreg, que se pronunciou, né, o José Júnior se pronunciou sobre essa foto, ele fez um texto, né, sobre essa foto. É criminosa essa informação. Porque ali havia um evento onde eu fui convidado pelo Afroreg, porque aquelas pessoas ali
estavam tendo a oportunidade pela primeira vez na vida de ter um trabalho de carteira assinada. Como não é importante alguém que cumpriu pena, alguém que estava no crime, ter uma chance de ter um trabalho de carteira assinada? É ruim a gente apoiar isso? É ruim a gente estar desse lado, apoiar a ideia da ressocialização? O que a gente quer defender? Isso é defender bandido? Isso é defender o crime? Eu defendo que ninguém seja torturado. Sim, defendo. Por que não? Eu defendo que ninguém seja executado. Sim, defendo. Isso é defender a lei. Eu defendo que os presídios tenham condições melhores para que as pessoas possam cumprir pena e que possam sair da violência. Sim, defendo. Isso não é defender a violência, isso não é defender o tráfico, isso não é defender o ato de alguém ser bandido. Não. Pelo contrário. Eu estou defendendo a lei. Sempre defendi há muito tempo, Carolina, que eu defendo isso. Eu sou professor há muitos anos, né? Eu comecei a dar aula com 21 anos. Eu fui alfabetizar preso com 21 anos de idade. E isso é uma das coisas mais bonitas que eu já fiz na minha vida. Eu tinha 21 anos de idade, eu fui alfabetizar, eu fui educar as pessoas no lugar onde é necessário fazer isso. Isso sim ajuda a combater a violência. Isso sim muda a violência, né? Agora, usar essas imagens falsas, dar informação falsa, não é isso que a democracia, não é isso que a cidade precisa, né? A gente tem um projeto de cidade. A gente tem um programa de cidade, inclusive um programa importante na área de segurança pública. A gente conta com a participação do Coronel Robson, a participação do Coronel Ibis, a participação de diversos especialistas como Inácio Cano, né? Para programar, para pensar uma cidade, para programar uma cidade mais segura. E não essa baixaria, não essa forma tão aviltante de fazer política, pegar uma foto, cortar uma pessoa, né? Para dizer que defende... Enfim, eu acho que a cidade precisa de um debate de mais qualidade, diferente do que o Crivella vem fazendo. Falando em segurança, a gente tem uma pergunta da historiadora Mary Del Priori, que é comentarista aqui do CBN Rio, justamente sobre esse assunto. Deputado Freixo, quem fala é Mary Del Priori. O senhor, no seu programa político, diz ter desarticulado as milícias sem disparar um tiro e não pretende armar a Guarda Municipal. Eu gostaria de saber qual é o seu programa de segurança para uma cidade que está apavorada de cócoras sob as armas pesadas de muitos bandidos. Olha, Mary, importante dizer o seguinte, não é armando a Guarda Municipal que você resolve o problema da segurança pública do Rio de Janeiro, mas o prefeito tem que assumir sim a sua responsabilidade nesse sentido. A segurança pública, ela não é movida só pelas ações da polícia, a polícia é de responsabilidade do governo do estado, mas o prefeito, e aí isso está no nosso programa, a gente quer criar um gabinete de segurança pública no gabinete do prefeito. Eu já conto com a presença e com a participação do Coronel Robson, do Coronel Ibis, que são pessoas da segurança pública da maior correção, de um histórico absolutamente limpo dentro da polícia, de especialistas como a Silvia Ramos, Inácio Cano, né, o próprio professor Luiz Eduardo Soares, que foi atacado de forma covarde pelo Marcelo Crivella na propaganda eleitoral. Fazer com que esse gabinete possa fazer um mapa da violência, que a gente possa saber como a violência acontece em cada bairro. A violência que a gente tem na Pavuna é completamente diferente da violência que a gente tem em Anchieta, que é perto, mas é diferente da Glória, que é diferente de Realengo, de Campo Grande, né, de Costa Barros. A violência, ela tem um perfil específico em cada bairro e às vezes é muito diferente um para o outro. Ter o mapa da violência é fundamental para que a gente identifique que tipo de crime acontece em cada bairro e como a prefeitura, com seus recursos, principalmente na ação preventiva, pode estar mais presente. A melhor distribuição da guarda é importante, a melhor qualificação e valorização da guarda é importante, mas às vezes o trabalho através da malha da educação pública, através da malha da saúde pública, a integração de informações entre saúde e educação. Por exemplo, a Mary que está me perguntando isso, fazer com que as informações oriundas das clínicas de família possam cruzar com as informações das escolas públicas que são nas áreas de clínica da família, para que a gente tenha um perfil melhor das necessidades daquela família. Isso faz com que a prefeitura possa agir de forma preventiva e certamente reduzir os índices de violência por bairro, entendendo a necessidade de cada bairro. Agir com inteligência, com produção de dados e com profissionais qualificados é uma maneira que, sem dúvida alguma, a gente contribui para a cidade ser mais segura. Candidato, o senhor foi acusado de agredir um fotógrafo, Bruno de Lima, em 2006, num momento delicado, durante o enterro do seu irmão, que foi assassinado. O senhor já disse que foi um erro, que o fotógrafo foi desrespeitoso com a sua família, mas se o senhor foi eleito, o senhor pode passar por situações de muita pressão. Aquele descontrole pode se repetir? Foi um ato isolado? Como é que o senhor responde a isso? Olha, Carolina, primeiro que eu não acho que essa atitude possa se repetir, porque não é uma situação comum, né? Você enterrar um irmão brutalmente assassinado, você está diante da sua mãe, completamente destroçada porque está enterrando um filho. Meu irmão foi brutalmente assassinado, ele tinha 34 anos, deixou 2 filhas pequenas na época, né? Isso tem 10 anos, mas eu não digo que por ter 10 anos
esse fato é menor ou maior. Não sou igual ao Crivella, né? Mas eu tinha 42 anos quando eu escrevi aquilo, já era adulto, já era pai, já era candidato ao Senado, tem que assumir as coisas que faz, né? Eu, evidentemente, que cometi um erro ao reagir de forma violenta a uma violência muito grande. Não é pouca coisa. A minha mãe, Carolina, tinha pedido a toda a imprensa que estava no local. Eu nem era deputado na época. A minha mãe, mas tinha muita imprensa. O crime foi muito violento, né? Contra uma pessoa, enfim, inocente, do bem. Foi muito difícil para a gente, o momento mais difícil da vida. Por isso que eu acho que não é um fato que caracteriza alguém ou um fato que possa se repetir. Não pode se repetir. Isso é um fato muito singular, né? Que não tira o erro. E eu estou dizendo claramente que teve um erro. Eu reagi de uma maneira que eu não deveria ter reagido. Mas esse fotógrafo, ele, apesar dos pedidos incessantes da minha mãe para que meu irmão não fosse fotografado dentro do caixão, até porque ele tinha sido morto com muita violência, e foi morto por ser honesto, né, havia todo um contexto de muita indignação da família. Esse fotógrafo entra na capela e fotografa meu irmão dentro do caixão. Foi o único que fez isso. Toda a imprensa respeitou profundamente o pedido de uma mãe que estava enterrando um filho, né? E nem assim, a gente tirou ele do enterro, a gente pediu para que ele não mais acompanhasse o enterro. Quando nós fechamos o caixão, que é o momento mais doloroso de uma família, é o momento de uma despedida. Isso não se repete, Carolina. Isso não é uma coisa que é comum, né? Isso não é uma reação que você tem a qualquer dia. Você está se despedindo de uma pessoa que você ama, você está fechando um caixão. E é na hora que a gente sai, o mesmo fotógrafo sai novamente e fotografa na direção da minha mãe. Isso é de uma falta de profissionalismo, de respeito, de humanidade, de tudo, né? E ali, realmente, eu reagi de uma maneira que eu não devia ter reagido. Errei, mas é uma situação absolutamente específica que não se repete em cima de ação de um prefeito, de pressão. Imagina, eu sou deputado há 9 anos, né? Vocês acompanham meu trabalho do dia a dia, sempre me caracterizei, pelo contrário, sempre tive muito diálogo com quem pensa diferente, sou uma pessoa muito querida dentro da própria Assembleia Legislativa com os meus opositores, sempre tive uma relação de muito, até afeto com a diferença, então não é uma característica minha. Mas em algum momento da vida, diante de uma circunstância como essa, isso pode acontecer com qualquer um, né? Mas não se repetirá na minha vida, porque, óbvio, aquele momento não é um momento igual em qualquer outra época. Agora, falando de economia, candidato, o senhor lançou nessa semana uma carta compromisso com 7 pontos. Entre eles, a garantia do equilíbrio do orçamento municipal, aumentando investimentos com a redução de gastos com custeio e cargos comissionados. Seu programa de governo propõe a criação de novos órgãos públicos. Aqui vou citar alguns exemplos. Secretaria de Planejamento, Gestão, Subsecretaria de Carnaval, Empresa Pública de Saneamento Ambiental, um Banco Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, um Laboratório de Inovação para a Mobilidade, Empresa Pública de Transporte e Mobilidade. Como é que se gasta menos com uma estrutura maior? Olha, é possível sim. A expectativa de receita, a expectativa do orçamento previsto para o ano que vem é de 29 bilhões, né? O primeiro esforço é fazer com que a gente não tenha uma receita menor, com que não tenha uma frustração de receita. Eu tenho uma equipe de economia que é coordenada pela Laura Carvalho, professora da USP, né, enfim, muito considerada, mas uma equipe que conta com professores do FRJ, da PUC, gente com muita experiência em gestão, aproximadamente 10 economistas, que a gente vem estudando a fundo, né, toda a questão orçamentária. A gente vai ter muita responsabilidade, e é isso que está no compromisso da gente com o Rio de Janeiro, a responsabilidade orçamentária. A gente já sabe de onde dá para cortar, de onde dá para tirar. O programa da gente é um programa completo, ao contrário do meu adversário, o Crivella, que apresentou 8 páginas para dizer que é uma intenção de governo, quer dizer, ninguém sabe o que ele é, o que ele vai fazer, enfim, é um obscuro, né, na política. A gente não, a gente tem um programa, a gente apresenta um programa e a gente diz o que é ideal, e a gente vai buscar cumprir o ideal. Mas quando a gente fala, por exemplo, no exemplo que você deu, Secretaria de Planejamento, é fundamental planejar a cidade. A cidade tem uma cidade complexa como o Rio de Janeiro. Não ter uma Secretaria de Planejamento é um absurdo. Você hoje não tem nenhuma conexão entre as secretarias. Isso significa uma nova secretaria? Não. Na verdade, a gente quer fundir, a gente quer juntar a Secretaria da Casa Civil com a Secretaria de Governo. Então surge uma nova, mas a partir da fusão de duas. Na verdade, você diminui. Então é possível, você hoje tinha, né? Agora houve uma mudança, mas quando a gente fez o programa, tinham 26 secretarias, e pelo estudo da nossa equipe econômica, dá para chegar a 16, 17 secretarias, tornando mais eficiente, tornando mais moderna. E aí tem um elemento fundamental, que é da transparência. A gente quer uma secretaria, a gente quer um governo, a gente quer uma máquina pública com mais transparência. E a transparência traz eficácia e traz participação. Hoje, por exemplo, 60% dos contratos da prefeitura são contratos com dispensa de licitação. Isso a gente não acha bom. A gente quer efetivamente garantir o pregão eletrônico com muito mais velocidade, e isso vai trazer recursos, inclusive. A transparência traz mais recursos, a transparência traz mais eficácia. E a gente pode, com gente técnica, e também no compromisso que você me pergunta, a gente define ali claramente que todos os nossos secretários serão fruto
da competência técnica reconhecida em cada área. Ou seja, não vai ter a famosa indicação de partido político para cargos. Isso eu acho que é um avanço enorme na cidade do Rio de Janeiro. E isso eu acho que dialoga hoje, Carolina, com muita gente que está dizendo que vai votar nulo, muita gente que está dizendo que está votando, que não vai votar. Há uma desesperança, há uma descrença muito grande hoje na sociedade, e eu entendo isso. Só que é um momento importantíssimo da sociedade do Rio de Janeiro. É um momento onde a gente vai decidir o que vai acontecer com a cidade nos próximos 4 anos. Se você não votar, se você não for votar, se você não participar, aproveitar o feriado, e eu queria alertar isso, peço até que não viajem, que fiquem para mudar a história. Tem um feriado para os servidores na sexta-feira, né? Pois é, eu me preocupo com isso. Acho que tem um feriado. O feriado já decidiu a eleição no Rio de Janeiro. Então é importante que a gente pense em ficar na cidade, porque a gente vai decidir o que vai acontecer na cidade nos próximos 4 anos. Se você não votar, você deixa que alguém decida. Um de nós vai ser o prefeito, né? Então é muito importante que as pessoas entendam que a gente tem a chance de uma prefeitura que dialogue, que escute, que tenha transparência. A pessoa pode até não concordar comigo em alguns pontos, e é normal isso, né? O debate da democracia é esse. Mas não dá para entregar a cidade para um grupo de pessoas como essa que acompanha o Crivella, que é muito grave hoje no Rio de Janeiro. Então tem que ter a responsabilidade da mudança. Falando ainda de gasto público, candidato, tem um artigo no site do PSOL falando sobre a política de superávit primário e meta fiscal. E diz o seguinte, que a atual política econômica privilegia a realização de superávit primário e foi reforçada com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que se tornou o principal instrumento para limitar investimentos sociais no país. E aí faz uma crítica à Lei de Responsabilidade Fiscal. O senhor concorda com essa tese? O senhor é contra a Lei de Responsabilidade Fiscal e pretende aumentar o gasto público da Prefeitura do Rio? O que o senhor pensa sobre isso? Não, jamais. Na verdade, primeiro que a lei tem que ser cumprido. Aliás, nesse compromisso que a gente está assumindo, a gente deixa claro o seguinte, todos os contratos, está assinado, inclusive, todos os contratos serão cumpridos. Agora, claro que nós vamos estudar os contratos. Os contratos que forem irregulares, nós vamos rever. Lei de responsabilidade fiscal tem que ser cumprida. Claro que ela engessa, claro que ela cria limitações, mas tem que ser cumprida e será cumprida. A gente tem uma situação orçamentária hoje no Rio de Janeiro que é perfeitamente possível cumprir a Lei de responsabilidade fiscal, garantindo transparência e investir onde tem que ser investido. A divergência que eu tenho hoje é que, na verdade, a crise nacional hoje ela é uma crise que requer cortes de despesa, claro, mas a crise original mais importante é uma queda de receita. A despesa do ano passado caiu 2%, né? Mas a receita caiu 6%. A despesa caiu 2%, a receita caiu 6%. Então a gente precisa, na verdade, criar uma política para arrecadar melhor. Aí envolve um modelo de desenvolvimento, pensar a economia com mais criatividade, pensar nos pequenos e médios empreendedores. Enfim, a gente tem uma equipe que está pensando isso, que tem um projeto que é viável, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal, claro. O senhor fala em arrecadação, em tributos. Aliás, até ouvintes mandaram mensagens pra gente, né, Bianca, sobre IPTU, né? Especialmente sobre IPTU. O ouvinte Cláudio Gentili dizendo, ouvi dizer que Marcelo Freixo vai rever os valores cobrados do IPTU, entendi que os valores estão defasados, mas que defasagem ele entende que existe? E o ouvinte Luiz Henrique Correia também querendo saber, se o senhor foi eleito, quanto vai subir o valor do IPTU? Eu completo, inclusive, essa pergunta, candidato, porque o senhor, o ponto que falava da revisão de valores de IPTU no programa do senhor foi retirado, né? O seu programa propunha atualizar a planta genérica de valores e os fatores de correção cálculo do valor venal dos imóveis na cidade, que desde 1999 é corrigido apenas pela inflação. O IPTU é calculado, né, com base no valor venal dos imóveis. Um aumento nesse valor, portanto, acarretaria no aumento do imposto. Agora o senhor diz que não vai aumentar o IPTU, afinal, qual é a proposta do senhor para o IPTU? Olha, Lucas, deixa muito claro, há uma cobrança completamente desregulada do IPTU e também comunicar isso com o Cláudio, que faz a pergunta, que é o ouvinte. Hoje, por exemplo, os moradores do Morro da Formiga, os moradores de Campo Grande receberam um aumento desproporcional de IPTU. Então, quando a gente fala que a gente vai rever o cálculo de IPTU, muitas vezes é para corrigir distorções, inclusive uma cobrança acima. Isso não quer dizer que gera aumento, mas não há intenção de aumentar o IPTU, apesar da cobrança ser completamente desregulada. Uma quantidade imensa de gente que não paga nada, gente que paga muito. Então a ideia de fazer com que isso possa ser mais justo, mais equilibrado, é essencial. Mas não tenha dúvida, quem já paga IPTU e quem já paga muito não vai pagar mais. Daqui a pouco a gente volta nessa questão do IPTU, vou fazer uma breve pausa para o repórter CBN, a gente volta em 2 minutinhos para seguir aqui com a entrevista com o candidato do PSOL à Prefeitura do Rio, Marcelo Freixo. 10h29. Repórter CBN. Quarta-feira, 26 de outubro.
Os preços da indústria registraram elevação de 0,47% em setembro na comparação com agosto. No entanto, o indicador ainda acumula queda de 0,46% em 2016. Entre as 24 atividades analisadas, 14 apresentaram variações positivas, com destaque para as indústrias extrativas. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O corpo do ex-jogador de futebol Carlos Alberto Torres é levado pelo Corpo de Bombeiros ao cemitério do Irajá, na zona norte do Rio de Janeiro. O enterro está previsto para as 11 horas da manhã. O velório foi realizado na sede da CBF. O capitão da seleção brasileira no tricampeonato mundial na Copa de 1970 no México morreu aos 72 anos, vítima de um infarte. Ele também vestiu a camisa de clubes como Fluminense, Santos, Botafogo, Flamengo. A Defesa Civil de São Paulo retirou 40 moradores de uma área na zona leste de São Paulo após vazamento de nafta. O incidente aconteceu após um duto da Petrobras ser danificado por criminosos. A estrutura corre o risco de explodir. A estatal trabalha na região para bombear a substância que se infiltrou por debaixo de algumas residências. A montadora Toyota anunciou um recall em quase 6 milhões de carros por possível defeito no airbag. O chamado Mundial envolve veículos fabricados entre maio de 2000 e dezembro de 2014. O problema pode fazer com que o airbag, quando acionado, lance fragmentos de metal contra motoristas e passageiros. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,79% aos 63.364 pontos. O dólar comercial sobe 0,47%, cotado a R$ 3,121. O euro vale R$ 3,409, valorização de 0,49%. No horário de Brasília, 10h31. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN, na cobertura das eleições. Estamos de volta com a entrevista com o candidato do PSOL à Prefeitura do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. E ele, antes do repórter CBN, falava sobre a cobrança do IPTU. Queria entender um pouquinho melhor, candidato, claro, exatamente como é que o senhor vai mexer nessa tabela do IPTU. Porque antes havia esse ponto no seu programa de governo, o senhor retirou, e aí ficou essa dúvida, né? Tanto é que vários ouvintes fizeram essa mesma pergunta. Não, acho que o que exatamente vai mudar nessa conta, né? Eu acho que a dúvida é honesta, acho que a gente tem que conversar sobre isso mesmo. Na verdade, existe um descontrole muito grande, ninguém mexe nisso há muito tempo, as pessoas já pagam muito imposto e não tem retorno, então ninguém quer pagar mais imposto, eu acho que é correto esse sentimento, não há intenção da gente de aumentar imposto para quem já paga, isso eu quero deixar claro, contundente, não há intenção de aumentar imposto para quem já paga imposto. Ponto. Agora, isso estava sendo usado pelos meus adversários, e mais especificamente no segundo turno, para dizer que a gente ia aumentar. Quando a gente fala que vai corrigir, isso não significa aumentar, isso é acabar com distorções. Não pode um morador do Morro da Formiga receber um aumento de 150% no seu IPTU. Isso tem que ser corrigido. Essa correção não é para aumentar, muito pelo contrário, é para você diminuir. Então vê onde é que está esse mapa, onde é que estão pagando muito, onde é que não estão pagando, enfim. A ideia é tentar fazer com que possa ser mais justo, mas nenhuma intenção de aumentar e fazer com quem já paga muito e não tem retorno que tenha um aumento de imposto. Não é essa a intenção, não é isso que a gente vai fazer. Agora, isso não pode ter também uma perda de arrecadação muito grande para a cidade, se houver uma diminuição sem nenhuma contrapartida, é uma fonte importante a arrecadação IPTU, né, candidato? É uma fonte importante, a principal arrecadação é ISS, né, 3 vezes mais do que IPTU, né? Na verdade, a gente não pode ter uma queda de arrecadação, mas isso não quer dizer que a gente vai poder cometer distorções como essa específica do Morro da Formiga, que não é significativo para o orçamento final da prefeitura, mas é muito significativo para aquele morador pobre que, sem qualquer justificativa, recebe um aumento desproporcional de IPTU. Então tem que ser justo nesse sentido. Mas a gente tem como fazer a economia crescer, viu? A gente tem como olhar, por exemplo, criando a possibilidade desse microcrédito chegar no empreendedor local. Isso significa refazer, inclusive, o papel que tem as favelas e as periferias no sentido da economia crescente que a gente pode ter. A economia colaborativa hoje no Rio de Janeiro, que é investir em tecnologia e inovação, poderia ser muito, mas muito melhor aproveitada. Uma cidade como Los Angeles emprega 14% das pessoas da cidade em economia colaborativa. O Rio de Janeiro, que tem todo o perfil, toda a condição de avançar nessa economia mais inteligente, mais colaborativa, mais, enfim, indicadora de resolução de problemas da cidade, emprega só 2%. A zona portuária do Rio de Janeiro, que você tem o Boulevard Olímpico, que é ótimo, que é um bom investimento, enfim, que deu certo, mas do lado do Boulevard Olímpico você tem diversos prédios abandonados,
abandonados, obras inacabadas. Ali você podia ter um grande investimento do poder público, uma área mista, que tivesse moradia e empresas inteligentes, empresas que gerassem, por exemplo, ali um polo de inovação e tecnologia, gerando renda, gerando emprego. Então, às vezes, não com grandes, imensos investimentos, mas com coisa mais inteligente, direcionada a fazer com que a cidade funcione a partir dos seus territórios, isso, sem dúvida alguma, pode gerar um aquecimento da economia e pode trazer um crescimento econômico, aumentando a receita da cidade. Candidato, o senhor costuma dizer que a prefeitura não oferece transparência em seus números e que, por isso, não pode ser objetivo quando o assunto, por exemplo, é orçamento e destinação de verbas. Mas o senhor não tem receio de o eleitor sentir falta de propostas mais concretas? O senhor tem medo de assumir compromissos mais assertivos, dando números, por exemplo? Olha, mas nenhuma candidatura teve mais proposta do que a nossa. O nosso programa é o mais completo dos últimos anos, não desse ano só, do Rio de Janeiro. A gente traz com relação a números, né, candidato? Os números dependem. Enfim, o senhor diz muito que não tem acesso, que é uma caixa preta, que não tem como dar o dado porque não tem acesso. Será que o eleitor não pode sentir falta de uma proposta mais assertiva em termos de número mesmo? Mas o eleitor sente falta dos números que realmente não existem. Isso é fato. É só a gente entrar nos sites da prefeitura, por exemplo, se você quiser um contrato assinado da prefeitura com o Parque Olímpico. Hoje você não consegue acessar esse contrato, né? Por exemplo, quais são os números vamos tocar num ponto importante para o ouvinte da CBN. Transporte. É uma caixa preta, né? Por que a passagem custa R$3,80? Qual é o custo de cada linha, de cada empresa? Qual é o custo que eles têm com combustível? Quantos passageiros pegam? Qual é a planilha de custo? Algum lugar a gente encontra isso? Não encontra. É falta de transparência. Então, quando a gente vai dizer o seguinte, mas qual seria o valor justo e correto da passagem? O único instrumento que eu tenho para dar esse número, que o eleitor, você tem toda a razão, Carolina. O eleitor tem razão em pedir, em querer esse número. Mas eu não posso inventar ou ser falso ou desonesto. Isso eu não faço, não sou assim, né? Agora, eu posso dizer o seguinte, o Ministério Público indica que essa passagem deveria custar R$3,30 pelo contrato de 2010. Então, eu sigo algo que é a única coisa de concreto que se tem nesse debate do valor do ônibus no Rio de Janeiro. Baseado nos dados do Ministério Público, eu posso dizer que a passagem hoje poderia custar R$3,30. Mas se você me perguntar, mas os cálculos estão corretos? Eu não sei quanto custa o combustível de cada linha. Isso deveria estar disponível, né? Quantos passageiros? A planilha deveria ser de controle público. Essa é uma caixa preta que a gente tem que quebrar. Eu vou fazer isso. Agora, eu só posso dizer o valor correto da passagem depois que eu tiver acesso aos números que hoje nós não temos. Então, realmente, a falta de transparência atrapalha muito o debate dos projetos políticos, porque a gente não tem números, né? A gente não tem números confiáveis nos portais da prefeitura. Por isso que a gente defende, inclusive, um gabinete virtual onde esses números estejam disponíveis. Quanto mais transparência, mais recurso e maior participação. Isso garante uma prefeitura mais eficaz. É isso que a gente está propondo para o Rio de Janeiro. Aproveitando que o senhor estava falando sobre tarifa de ônibus, tem a pergunta aqui de um ouvinte também, querendo saber exatamente isso. Como que o senhor pretende reduzir essa tarifa de ônibus para o valor de R$3,30? Pois bom, segundo o Tribunal de Contas, é um órgão fiscalizador da prefeitura, o Tribunal de Contas do município, eles dizem que a passagem já deveria custar menos. Isso não significa nem rever os contratos, não, que eu acho que tem que ser revisto. Os contratos de 2010 é a política de concessão ali vista. Mas o Ministério Público tem uma ação hoje, que ele fala que, segundo os próprios contratos assinados em 2010, essa ação do Ministério Público contra a Prefeitura, a passagem deveria custar R$3,30, porque, segundo o Ministério Público, o prefeito atual aumentou por decreto acima do que estava no contrato nos 2 últimos reajustes. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso quem está dizendo é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e tem esses documentos de alguma maneira no Tribunal de Contas. Então, a passagem hoje, pelas informações que tem no Ministério Público, poderia já agora ser mais barata. Claro que o importante é que a gente possa ter acesso a todos os números, a todas as planilhas, para ter a certeza absoluta de quanto poderia ser a passagem. Mas sem essa transparência, eu só posso me basear no único documento público que existe, que é do Ministério Público. Falando ainda de transporte, candidato, seu programa propõe criar a empresa pública de transportes e mobilidade e diz o seguinte: enquanto a empresa pública não dispuser de uma frota de ônibus própria para operar as linhas, realizar fretamento de ônibus de empresas privadas, retirando as empresas privadas de qualquer parte da gestão operacional do sistema de transporte de passageiros. O que é exatamente essa frota própria? A ideia é que a prefeitura opere linhas de ônibus com ônibus próprios? Como é que isso seria financiado? Queria que o senhor explicasse melhor esse ponto aqui do programa de governo. Claro. Olha, primeiro que a ideia de uma empresa pública de transporte é algo que está previsto na lei orgânica do município, que é a nossa Constituição.
Nós temos uma lei orgânica, que é uma lei descumprida, que a gente sequer conhece, a gente sequer lê. Existe uma lei orgânica do município, a lei orgânica prevê a existência de uma empresa pública de transporte. É claro que a gente só vai ter essa empresa pública de transporte se a gente tiver condições orçamentárias para isso, a gente tem responsabilidade fiscal para isso. A ideia não é que ela seja dona do ônibus, a ideia não é que a prefeitura opere isso apenas impossibilidade. A empresa pública dá uma condição jurídica para que, em caso de uma empresa abandonar uma determinada linha, você possa operar. Hoje uma Secretaria de Transporte juridicamente não pode fazer isso. Você só pode fazer se você tiver uma empresa pública em caso de ruptura de contrato ou de abandono de serviço. Então é no caso emergencial, não é a prioridade, não é o projeto para que a gente opere, muito pelo contrário. Mas a ideia é que a gente possa ter um órgão público, e o órgão público pode ter competência, pode ter qualidade. Eu quero citar a Conlurb, por exemplo, né? A Conlurb é uma empresa pública que nenhum de nós quer abrir mão no Rio de Janeiro. A gente acha bom acabar com a Conlurb? Não, é uma empresa pública, eficaz e que a gente quer, inclusive, que possa ter mais condições de funcionamento, né? A área de transporte é uma área muito importante, tanto quanto a limpeza urbana, né? Então seria importante, se tiver condições orçamentárias, a gente tem responsabilidade de ter uma empresa, por exemplo, que controle quantas linhas existem. Hoje o ouvinte da CBN, que antes pegava um ônibus de Bangu direto para Bom Sucesso, hoje ele tem que descer em Madureira, né? Hoje você não tem as linhas garantidas de um dia para o outro. A empresa de ônibus acaba com a linha ou faz a linha ter baldeação e você fica refém disso porque os empresários de ônibus fazem o que querem na cidade. Então a ideia de ter um órgão público mais forte para respeitar o morador do Rio de Janeiro é muito importante. Isso só vai ser feito se a gente tiver condição orçamentária para isso. De qualquer maneira, a Secretaria de Transporte, já de imediato, independente da gente conseguir cumprir totalmente a lei orgânica, nós vamos definir quais são as linhas que vão existir, como essas linhas vão funcionar, se vai ter baldeação ou não. Isso não vai atender o interesse exclusivo do empresário de ônibus, vai atender a população. Quanto vai custar? Enfim, acho que a mudança vai ser bastante profunda no transporte. Agora mudando um pouco de assunto, candidato, a gente vai falar sobre política. O partido do senhor conseguiu 6 cadeiras na Câmara. A gente tem uma pergunta do jornalista Arthur da Pieve, comentarista aqui do CBN Rio, sobre esse assunto. Bom dia, aqui é Arthur da Pieve. Eu gostaria de saber do deputado Marcelo Freixo como será a relação dele com a Câmara de Vereadores, já que o pessoal aumentou a bancada, mas está longe de ser maioria. Como o prefeito irá lidar com a oposição para aprovar temas de interesse do Rio? Olha, Arthur, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta essencial. Primeiro eu quero dizer que eu sou do parlamento, né? Eu sou deputado, 9 anos, então eu tenho um respeito muito grande pelo parlamento. Acho que o parlamento ele cumpre uma função decisiva que é de fiscalizar o executivo. Eu quero que a Câmara de Vereadores nos fiscalize. Eu quero que a Câmara de Vereadores proponha coisa. Eu vou dialogar com todos os vereadores. A bancada do pessoal cresceu, uma bancada excelente. São 6 vereadores, todos vão exercer o seu mandato, ninguém vai ser secretário, né? Os secretários serão técnicos, os secretários serão indicados, né, pela sua competência técnica. Isso é uma mudança muito profunda na cidade do Rio de Janeiro. E eu quero dialogar, chamar os partidos políticos. Eu acho que o PMDB, a maior bancada, tem 10, nós estamos na segunda com 6, o DEM tem 4, mas tem uma quantidade imensa de partidos que elegeu 1 ou 2, né, vereadores. Então, na verdade, eu quero chamar os vereadores para um diálogo. O que eu não quero é continuar com uma relação que é muito ruim para a sociedade, que é da troca de favores. Você emprega familiares de vereadores para ter aprovação de projeto. Essa velha política eu não represento. Eu não vou representar essa velha política. O meu adversário talvez, eu não, né? Eu vou representar uma política do diálogo, do encontro, da diferença. Um vereador eleito por um bairro, se ele quiser o melhor para o seu bairro, tiver boas propostas, será atendido. Não tem nenhum problema. Isso não é corrupção, isso não é compra, isso é atender melhor a população e é legítimo que um vereador eleito seja atendido ali. Mas não é possível que a relação entre executivo e legislativo só possa ser respeitosa se for através de métodos que não são lícitos, que não são republicanos. Eu não vou fazer isso, eu vou respeitar a Câmara dos Vereadores, vou conversar com todas as lideranças, vou conversar com os partidos, vai ter conversa permanente, mas que a gente possa, inclusive, mobilizar a sociedade para que saibam melhor quem são os vereadores. Hoje, é um desafio que eu faço aos ouvintes da CBN, nós temos 51 vereadores. Quantos ouvintes que agora estão nos ouvindo que sabem o nome de 15 vereadores da cidade do Rio de Janeiro? São 51. Quem está nos ouvindo, pensa aí bem, no seu carro, na sua casa, quantos sabem o nome de 15 dos 51 vereadores? Não sabem. Isso é bom? Isso é bom para o Rio de Janeiro? É boa essa relação construída até hoje na Câmara dos Vereadores? Não, né? Então vamos tentar construir uma outra relação, vamos tentar construir uma relação onde a população possa se aproximar da Câmara dos Vereadores para que a cidade possa ganhar com isso.
Deputado, o senhor fala aí do Legislativo, né? Enfim, o senhor tem uma carreira no Parlamento, 3º mandato na Assembleia do Estado. E o senhor costuma fazer duras críticas ao PMDB. Opositores do senhor colocam em dúvida a relação que o senhor mantém com o deputado Jorge Pisciani, que é o presidente da Assembleia e também presidente do PMDB Fluminense. Em todas as eleições para a escolha da presidência da Casa, ganhas por Pisciani, o senhor se absteve nessas votações. Existe um vídeo que mostra o deputado Jorge Pisciani circulando nas redes sociais. Esse vídeo mostra o deputado afirmando que se não fosse a decisão partidária, né, o senhor votaria nele para a presidência da LERJ em reconhecimento ao trabalho que a mesa diretora da Casa teria feito até então. Minha pergunta é a seguinte: o senhor votaria mesmo no deputado Jorge Pisciani, que é presidente do PMDB do Rio, a quem o senhor faz duras críticas? Olha, Lucas, as minhas críticas ao PMDB eu mantenho todas elas. A gente sempre foi adversário em todas as eleições do Rio de Janeiro. A única pessoa que eu vejo falar isso é a Clarissa Garotinho, né? Que não tem problemas, herda, né? E ela tá na campanha do Crivella. Então ela é a única pessoa que fala isso todo instante por aí. Na verdade, eu nunca fui do PMDB, não serei, posso garantir para você. Nunca estive com o PMDB em nenhuma eleição, não estarei, né? E quando você tem uma votação de presidente do parlamento, presidente da Assembleia Legislativa, você só tem 2 votos, até porque não tinham 2 candidaturas. Ou você vota sim ou você não vota. O que a bancada do PSOL fez em todas as votações, isso é de 2 em 2 anos, né? Então foram várias vezes com o Pisciani e várias vezes com o deputado Paulo Melo, que também presidiu. Em todas as candidaturas do PMDB, a bancada do PSOL, não só eu, a bancada do PSOL votou pela abstenção. Significa não votar no PMDB. Aliás, foi a única bancada que fez isso, que não votou. Então a gente sempre fez oposição institucional, política, nas ruas, oposição honesta. Isso não é uma avaliação pessoal. Se eu quisesse votar, eu teria votado, mas a bancada do PSOL sempre votou o contrário, porque a gente faz oposição, não concorda com os métodos, com a forma do PMDB. A gente nunca teve aliança com isso. Dessa maneira, mais uma forma, é isso, juntou Garotinho, Crivella e famílias, não vai dar boa coisa, né? Vem uma quantidade imensa de calúnia, de um debate muito baixo na política, que eu acho que o Rio de Janeiro não quer isso de volta também. O Rio de Janeiro mandou o Garotinho embora para casa, né? Votar no Crivella agora é trazer o Garotinho de volta, muito ruim para o Rio, em pleno século XXI. Perdeu até em Campos. Foi uma bravata, então, do deputado Jorge Pisciani dizer que acha que o senhor votaria nele se não fosse a decisão partidária? Isso faz parte do jogo político, né? O Pisciani é muito esperto, o Pisciani não é um líder do PMDB à toa, né? É a famosa raposa na política, enfim. É claro que está no jogo da oratória dele falar isso para se legitimar, mas ele sabe perfeitamente que o pessoal jamais votaria no candidato do PMDB, isso faz parte do jogo de oratória. Agora, acho importante dizer que no parlamento você tem que dialogar com a diferença, sim. Porque o parlamento não é uma aliança política e, aliás, tem que ter essa capacidade, né? Eu dialogo muito bem com os deputados de partidos muito distintos do PSOL e por isso que o meu mandato é bem sucedido, a gente aprova várias leis. Agora, a gente não vende princípios, a gente não muda posições. Agora, dialogar com os deputados do PMDB, do PSDB, do PV, do PDT, tem que ter diálogo para ter entendimento, tem que ter diálogo para que os bons projetos possam ser aprovados, nossos ou de outros. Isso faz parte da natureza do parlamento, que é o encontro da diferença. O parlamento tem que ser uma relação democrática e madura, adulta, né? Enfim, o parlamento não é coisa para garotinho, é coisa para gente adulta. O seu adversário disse, inclusive, que havia um dossiê contra ele, produzido pela campanha do candidato do PMDB à prefeitura, Pedro Paulo, e que agora estaria sendo usado pelo senhor no segundo turno. Isso aconteceu realmente, esse intercâmbio de informações com a campanha do PMDB? Claro que não. Na verdade, eu posso esclarecer isso perfeitamente, que está nessa enxurrada de calúnias e de desespero, alguém que vem caindo nas pesquisas. O que aconteceu, a gente derrotou o PMDB, teve um enfrentamento muito duro com o PMDB. Quem está fazendo acordo com o PMDB é o Crivella. Quem foi bater de porta em porta nos gabinetes dos vereadores eleitos do PMDB não fui eu, foi o Crivella, né? Quem tem o Rodrigo Betlin do lado, que nem para o PMDB serviu, né, é o Crivella, então não sou eu, né? O que aconteceu é que quando acabou o primeiro turno, nós vencemos o PMDB, fomos para o segundo turno, teve uma semana de ataques muito duros na internet, teve o primeiro debate da Band, depois eu fui procurado por um jornalista, que é jornalista há 10 anos, que é meu amigo há 10 anos, que eu tinha chamado para trabalhar comigo na campanha de 2012, né? E que ele tinha sim sido contratado e trabalhou em várias campanhas, trabalhou em campanhas do PT, do PSDB, do PSB, né? É um profissional, um jornalista, e que ele me procurou para ajudar na minha campanha no segundo turno, né? Por uma questão simples, ele acha muito importante, ele como muita gente,
que o Rio de Janeiro não seja entregue para um grupo tão ruim quanto esse que acompanha o Crivella. Ele falou, olha, eu quero te ajudar no segundo turno, e veio me ajudar no segundo turno. Não há nenhuma relação, nem com empresa, nem com PMDB, enfim, não há nada disso. Só uma relação com uma pessoa que eu conheço há 10 anos, que foi contratada por uma outra campanha no primeiro turno e que no segundo veio me ajudar. É apenas isso, o que é legítimo, democrático, legal, não tem nenhum problema com isso. E é mais uma calúnia, mais um desespero mentiroso da campanha do Crivella. Seu oponente também disse que em algumas vezes no primeiro turno vocês dois conversaram em diferentes ocasiões para combinar abordagens e sugestões de perguntas durante debates, por exemplo. Isso realmente aconteceu? Não, o que aconteceu, eu conversei muito com o Índio, eu conversei com o Crivella, eu conversei com o Osório é deputado comigo, né? Você conversa com os candidatos, né? O único candidato que eu acho que eu honestamente não conversei foi com o Pedro Paulo, né? Com todos os outros você dialoga. O Índio não parava de falar comigo durante os debates, inclusive, várias piadas na internet dizendo isso, enfim. O primeiro turno, ele tem um contexto. Primeiro turno, qual era o desenho do primeiro turno? Estava claro que o Crivella ia para o segundo turno, então o Crivella não foi adversário mais direto de ninguém, talvez um pouco do Pedro Paulo, e todas as outras candidaturas disputavam quem ia com o Crivella para o segundo turno. Então era natural que o enfrentamento não fosse com o Crivella, era natural que tivesse diálogo entre as pessoas, mas nada acordado, nada combinado. Para mim, tanto faz ir para o segundo turno com o Crivella, Pedro Paulo, com o Índio, com o Osório. Eu queria ir para o segundo turno, mas chegou um momento que estava claro que quem iria para o segundo turno era o Crivella e que a minha disputa era com o Pedro Paulo. Então havia um enfrentamento mais direto com o Pedro Paulo. Isso não significa acordo com o Crivella. O Crivella deu várias declarações dizendo que preferia ir para o segundo turno comigo porque era importante livrar o Rio de Janeiro do PMDB. Ele disse isso em várias entrevistas. Pena que 2 dias depois do segundo turno ele já estava procurando os vereadores do PMDB, já estava indo em gabinete na LERJ. É isso, o que ele fala não é o que é verdade, o que ele escreve não é o que ele fala, enfim. Nosso ouvinte Ludival Muniz querendo saber se o senhor convidaria alguns dos seus concorrentes nessas eleições para uma secretaria ou algum cargo na sua administração, quem e para onde? Nenhum deles. Todos os meus secretários serão técnicos, todos os meus secretários serão pessoas competentes para a área, não vou leiloar cargo público para interesse político de partido A, B ou C. Todos os secretários serão técnicos, serão pessoas de extrema competência que vão fazer a prefeitura funcionar com mais transparência, com mais recursos, atendendo melhor a população. A gente tem a pergunta agora sobre educação. A pergunta é do jornalista Antônio Góes, que é especializado em educação e é comentarista também aqui do programa. Olá, eu sou Antônio Góes e minha pergunta é para o candidato Marcelo Freixo. Candidato, o mote da campanha do senhor é um rio de direitos. E no que diz respeito à educação, o programa de governo do senhor lista uma série de direitos, mas não cita, pelo menos não cita explicitamente, um direito muito importante da educação, fundamental, que é o direito de toda criança aprender. A gente sabe também que um direito que não é monitorado e avaliado vira uma utopia. Se a gente não tiver certeza de que esse direito está sendo cumprido, não tem como avaliar a eficácia das políticas públicas. Eu quero saber, já que o senhor tem críticas ao IDEB, que hoje é o principal indicador da qualidade do ensino, seu partido também tem críticas ao IDEB, a forma como a prefeitura hoje avalia suas escolas, eu quero saber qual vai ser o indicador que sua gestão dará para a sociedade para que a gente tenha certeza que as políticas públicas que o senhor está sugerindo e que serão implementadas caso o senhor seja eleito, elas serão eficientes e resultarão em melhoria da aprendizagem para quem mais importa no processo educativo, que são os estudantes. Olha, Antônio, obrigado pela pergunta. Eu acho que quem mais importa é o estudante, mas o estudante não existe sem o educador. Eu sou professor de história, 20 anos em sala de aula, conheço bastante a realidade das escolas e não existe essa fragmentação da maior importância de um ou de outro. Nós não vamos ter um processo de aprendizagem garantido com qualidade se não tivermos educadores que sejam felizes em sala de aula, se não tivermos escolas com porteiro, que hoje nenhuma escola tem porteiro, se não tivermos escolas completas com inspetores, enfim, com todos os educadores que necessitamos. Então, na verdade, cuidar das escolas dos profissionais é cuidar também da aprendizagem, é cuidar desse aluno. A gente tem que ter uma escola mais participativa, a gente tem que ter uma escola mais democrática, tem que ter uma escola que a cultura possa estar mais perto, né, para que esse aluno tenha maior capacidade de pensar. Hoje as escolas não têm sequer rede de internet dentro das escolas, então o aluno tem acesso à internet em tudo quanto é lugar, até na lan house do lado da escola. Só não tem acesso à internet na escola. São muitas as mudanças, todas estão no nosso programa.
que trabalham sim com a produção e a capacidade de geração de aprendizagem. A gente tem técnicos como Aristeu Leite, como Marcelo Burgos, né, como a Alessandra Nicodemos, que são profissionais da maior competência da educação, construindo e coordenando esse programa, será um técnico secretário. O IDEB, ele tem um problema, primeiro que a gente é favorável ao sistema de avaliação. Quero deixar claro que eu acho que tem que ter sim um sistema de avaliação, mas não uma avaliação externa que não leve em conta a realidade local de cada escola. Uma escola que está no meio de um tiroteio de duas facções rivais, não adianta você vir com uma avaliação externa, não levar em conta aquela realidade social daquela escola, porque isso vai afetar diretamente o processo de aprendizagem. Uma escola que tem menos aula, uma escola que o aluno chega com problemas gravíssimos. Então a gente leva em conta essa realidade local. A avaliação tem que acontecer, mas ela tem que partir de algo que seja mais real na escola, com a participação efetiva dos profissionais daquela escola. Mas tem que ter sim um sistema de avaliação, tem que ter aprendizagem. A gente está perdendo a juventude na escola. A taxa de defasagem, idade, série, de 6º ao 9º ano, Carolina, chega a 33%. É ali que a gente perde essa garotada. Então tem que ter uma escola com mais sentido para essa garotada, tem que ter investimento. E tem que ter uma coisa que não vai dar tempo de eu falar tudo que eu queria sobre isso, mas é o investimento nas creches, né? Segundo um estudo feito pela PUC, são 58 mil crianças na fila da creche, 58 mil, né? A gente consegue reduzir drasticamente esse número com um investimento que não é dos mais caros, mas é um investimento que tem que ser prioritário, né, na produção. E quanto mais cedo essa criança entra na creche, quanto mais cedo ela entra na vida escolar, maior a garantia da gente ser bem sucedido com esse garoto. Cada criança na creche custa R$2.000, né, para que a gente tenha uma educação de qualidade, porque não adianta só a quantidade. A educação tem que ter qualidade, então tem que ter investimento para garantir qualidade, para que possa ter horário integral de verdade, para que possa ter creche por bairro. Jacarepaguá hoje é o bairro que tem maior defasagem de creche. A gente tem um estudo profundo, a gente conhece esse problema, por isso que a gente sabe qual é a solução, por isso que a gente quer dialogar com a população e por isso que a gente acha que a gente tem que vencer essa eleição do Rio de Janeiro para que o Rio possa ser uma cidade educadora, né? Mais uma pergunta de um comentarista aqui do CBN Rio, agora o jornalista Arthur Chechel. Bom dia, aqui é Arthur Chechel. Eu tenho uma pergunta para o candidato Marcelo Freixo. Candidato, por conta do histórico do seu adversário, a religião virou um tema dessa campanha. Eu me pergunto qual é a sua religião. O senhor tem religião? O senhor é ateu? Qual é a sua formação religiosa? Chechel, querido, que bom que você me pergunta isso, porque eu achei que eu fosse passar a campanha inteira sem responder essa pergunta, né? Só o pessoal que trabalha comigo que me pergunta, eu não tenho religião, mas não sou ateu, eu acredito em Deus, mas eu tenho uma relação muito particular com isso, né? Que é uma relação de espiritualidade, enfim, que é uma relação mais mística, né? Mas que não segue nenhuma específica religião. Eu acho que eu sou professor de história, eu tenho um encantamento muito grande pelo conjunto das religiões, adoro as religiões de origem afro, acho que o espiritismo tem coisas que são brilhantes, né? Já li bastante do Kardec, enfim, eu sou um admirador das religiões e da história das religiões. Agora, eu acho que um Estado laico, uma cidade democrática, ela tem que conviver com todas as religiões, e aí eu acho muito grave alguém que quer ser prefeito odiar tanto uma religião diferente da sua. O livro escrito pelo Crivella é um livro absurdo. Ele escreveu quando ele tinha 42 anos. Ele diz que a religião católica é demoníaca. Ele diz que as outras religiões têm espírito imundo. Alguém que pensa assim não pode. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade da diversidade. A cidade do Rio de Janeiro é uma cidade da diferença. Não pode alguém que só ama o idêntico, que não consegue olhar ou respeitar o comum, querer ser prefeito do Rio de Janeiro. Então, eu acredito em Deus, eu não tenho religião, mas eu acho que todas as religiões são importantes, precisam conviver sem medo, sem ódio e sem intolerância. Sobre críticas que o senhor costuma receber de opositores, candidato, alguns o classificam como, abre aspas, socialista de ocasião, fecha aspas. O fato de o senhor ter declarado R$5.000 em uma conta bancária, opositores também o criticam por isso. Como o senhor lida com o questionamento ao seu estilo de vida? Olha, eu acho que devia ser questionado se eu fosse pecuarista. Eu acho que se eu tivesse enriquecido na vida pública, deveria ter questionamento. Eu sou muito tranquilo em responder a isso. Eu preciso de muito pouca coisa, graças a Deus, né? Eu quero dizer o seguinte, eu tenho um bom salário, meu salário líquido, né, em função de pensão alimentícia é de R$15.000, quase 16, 15.500. É um excelente salário hoje para o Rio de Janeiro, mas não é um salário que você fica rico, né? É um salário que você vive bem, né? Agora, é uma cidade cara, eu vivo de aluguel, né? Aliás, aqui do lado da CBN, né? Eu, na Glória, eu vivo de aluguel e eu ajudo muito meus pais. Meus pais são aposentados, né? Funcionários públicos aposentados. Tem um salário muito baixo. E
esse último ano foi muito conturbado e em vários momentos ficaram sem salário, né? Aliás, eu lutei muito pelos salários dos aposentados e ganhamos na justiça com uma ação minha. Mas eu quero dizer que meu pai, nos últimos anos, meu pai tem adquiriu duas doenças muito graves e que necessita de tratamento muito grande, de plano de saúde, de cuidado. Então eu paguei um aluguel melhor para eles no lugar mais tranquilo do que a gente morava originalmente. Então, considerável parte do meu salário é para ajudar os meus pais. Eu não me arrependo nem um pouco. Eu prefiro muito mais dar dignidade aos meus pais, que eu devo tudo a eles para que eles possam viver melhor, do que acumular riquezas ou comprar apartamento ou comprar carro. Eu não preciso disso. Porque eu preciso de afeto, de carinho. E é assim que eu quero governar o Rio, né? Pensando muito mais verdadeiramente nas pessoas e não no discurso do que nas riquezas. Eu acho que olhar para quem mais precisa. A forma de eu conduzir a minha vida é a forma com que eu quero conduzir a prefeitura, olhando para quem mais precisa. Candidato, a gente tem mais um minutinho aí para suas considerações finais. Olha, primeiro eu quero agradecer muito a CBN, pelo convite. Vim a todos, não fujo, não sou covarde, né? E eu quero dirigir a minha palavra hoje a quem não decidiu em quem votar e está pensando em votar nulo ou não ir votar. Eu queria fazer um pedido, que nesse momento trocar o voto nulo pelo voto de confiança. É o momento do voto de confiança. Pode discordar de mim em algumas coisas, mas não pode entregar a cidade para esse grupo que anda com Crivella. Não dá para entregar a cidade para isso. Então, votar no 50... pensar nos 50, pensar 50 vezes antes de votar, pensar 50 vezes antes de não votar e votar nos 50, eu acho que é uma boa opção, uma opção de confiança. Não se anule nessa eleição, não deixe que outra pessoa decida por você o que vai acontecer na cidade. Um de nós dois será o prefeito. É importante que você decida num momento tão importante da cidade. Eu estou disposto ao diálogo, disposto à conversa, por isso vim a todas as entrevistas, a todos os debates, não fujo da minha responsabilidade e tenho certeza que a gente pode mudar a cidade para uma cidade muito mais justa, muito mais equilibrada. A cidade pode melhorar 50 vezes nos próximos 4 anos. Candidato, muito obrigada pela entrevista, pela participação. Bom dia para o senhor. Obrigado, Carolina. Obrigado, Bianca. Obrigado, Lucas. Obrigado por tudo. Obrigado por toda a campanha que vocês acompanharam. Mais especificamente o Lucas, coitado, que rodou a cidade inteira atrás de mim, né? Obrigado por toda a cobertura de vocês também. Muito obrigada. A gente conversou com o candidato do PSOL, Marcelo Freixo, candidato à Prefeitura do Rio. Agradecemos também aos internautas que nos acompanharam pelo Facebook. Essa entrevista vai ficar disponível no Facebook da CBN e também no nosso site. Agora, 11 horas, Repórter CBN.